meu amigo simpático. Em 2018, eu mudei para a cidade onde vivo atualmente e aluguei um quarto na casa de um senhor viúvo que vivia sozinho. Um senhor aposentado, simpático, alegre e conversador que adorava passear e conhecer lugares. Um certo dia, ele me avisou que iria ficar fora por uns dias e que avisaria quando fosse para voltar. Se despediu e saiu. 5 dias depois, ao chegar do trabalho e jantar, sentei no sofá da sala para assistir televisão. Por volta das 9h30 da noite, quando já cochilava, a porta principal foi aberta e o meu amigo entrou puxando sua sacola de viagem. E sem dizer uma só palavra, olhou para mim, sorriu e foi direto ao seu quarto. Algo parecia ter acontecido com meu amigo, pois sempre que chegava, alegrava o lugar com suas conversas e novidades. Mas como já era um pouco tarde, não fiz caso e deixei para indagar sobre o passeio no dia seguinte. E também fui deitar. Por volta das 3 da madrugada, acordei com um batido bem suave na porta do meu quarto. Entra, pedi ao meu amigo. Mas ele não entrou e bateu outra vez. O que será que está acontecendo com meu amigo? Foi a primeira coisa que pensei ao levantar para abrir a porta. Porém, do lado de fora da porta, não havia ninguém. Caminhei até a porta do seu quarto e perguntei se tudo estava bem. Mas ele não respondeu. Pensando que a batida pudesse ter sido coisa da minha imaginação, voltei para o quarto. Porém, antes mesmo de deitar, ele voltou a bater na porta. Agora eu tinha certeza que não era coisa da minha imaginação. Abri a porta perguntando o que ele necessitava, mas para meu espanto e susto, ele não estava. Como da primeira vez, não havia ninguém. Encucado com a situação, fui até a porta do seu quarto e chamei. Nenhuma resposta. Preocupado, abri a porta bem devagarinho e vi que ele estava deitado e embrulhado. E não querendo incomodar, fechei a porta e voltei para o meu quarto. Então logo me agasalhei, ouvi passos no corredor e pouco depois o barulho de louças na pia da cozinha. Mas como já era tarde, simplesmente virei para um lado e dormi. Ao levantar de manhãzinha, notei que todas as louças e panelas que eu havia usado na noite anterior e deixado dentro da pia estavam lavadas e no escorredor. Tudo limpo e organizado pelo meu amigo, que ainda não havia levantado. Depois de ligar a cafeteira, fui até a sala, liguei a televisão e sentei esperando pelo café, assistindo às notícias. E enquanto esperava, a porta da rua foi aberta e, para minha surpresa, o meu amigo entrou mais uma vez puxando a sua sacola, pedindo desculpas por não ter avisado e reclamando da longa viagem que acabava de fazer. Eu não sabia o que pensar. Por alguns segundos, fiquei parado no meio da sala, olhando assustado e confuso para o meu amigo e para a porta do seu quarto. — Que foi, Tony? Até parece que viu uma assombração, disse o meu amigo com seu jeito brincalhão. Assombração ou não, eu sei que o que eu vi, e eu vi, até hoje, não tenho a menor ideia ou explicação. Estranha cópia. 1992. Uma das coisas que eu adorava fazer quando eu tinha 14 anos era pescar no riacho perto da casa na fazenda dos meus pais. Ali passava horas e horas pescando e sonhando. Sempre sozinho, pois os meus 2 irmãos mais velhos não gostavam de pescar. Em uma certa tarde de domingo, quando todos descansavam depois do almoço, peguei minha vara de anzol e saí para o riacho. Depois de um bom tempo pescando, sem nada pegar, notei que o mato às minhas costas e do outro lado do riacho foi silenciando, até ficar em completo silêncio.
um silêncio tão estranho que me dava arrepios. Tudo ficou tão calado que nada fazia o menor barulho. Nada. Até a brisa que poucos minutos atrás soprava parou. Nenhuma folha movia. Nada balançava. Enquanto admirava espantado o estranho silêncio, do outro lado do riacho, um garoto apareceu ao lado de uma moita e ficou a olhar na minha direção. Não dava para ver exatamente quem era, pois devido ao mato à sua frente, apenas via o seu rosto. Mas era um rosto estranhamente familiar. E fiquei a pensar quem era aquele garoto. De onde havia saído, se ninguém mais vivia na fazenda. Enquanto ele olhava curioso e pensando, ele também me olhava completamente parado. Acenei com os 2 braços, fazendo notar mais ainda a minha presença, e ele também acenou com os 2 braços. Acenei com apenas um, e ele também, copiando exatamente os meus movimentos. Depois de acenar, o garoto saiu de trás do mato e desceu a rebanceira do riacho. Agora eu podia ver todo o seu corpo. Podia ver o seu calção marrom e sua camisa amarela, igualzinhos aos meus. O estranho garoto, para meu pavor, era eu. Era a minha exata cópia. Depois de alguns segundos sem ação, saí correndo como louco do riacho e poucos metros após entrar no carreiro em direção à casa, ouvi uma voz chamando o meu nome e pedindo para que eu parasse. Uma voz também familiar. A minha própria voz. Eu não sei como, mas a minha cópia já havia cruzado o riacho e me seguia. Não tive coragem de parar e muito menos de olhar para trás. No entanto, cada passada, cada metro que corria, eu sentia sua presença e ouvia sua voz cada vez mais próxima. Cada vez mais aterrorizante. Eu corri como nunca havia corrido em minha vida. E poucos minutos depois, cheguei ao alpendre da minha casa, apavorado e esgotado. E só então tive a coragem de olhar para trás. Do outro lado da cerca do terreiro, a minha estranha cópia acenou pela última vez e desapareceu. A minha família jamais acreditou na minha história. Para os meus irmãos e meu papai, era e continua sendo uma excelente lorota. Para minha mamãe, talvez o almoço me fez mal. Eu só sei que daquele dia em diante, jamais tive a coragem de pescar sozinho. Minha esposa. Depois de um longo dia de trabalho, fechei o escritório e saí. Cheguei em casa por volta das 7 da noite e, como sempre faço, joguei as chaves sobre a mesinha de centro da sala e fui à procura da minha esposa, que sempre chegava primeiro. Procurei na cozinha e não estava. Subi as escadas para o quarto, chamando por ela, mas ela não respondeu. Será que ainda não chegou? Pensei abrindo a porta do quarto. E lá estava minha esposa, frente à janela, olhando para o movimento da rua, com um olhar pensativo e, de certa forma, contrariado. Perguntei se estava tudo bem e qual o motivo de tanta seriedade, mas ela não respondeu. Não disse nada. Continuou olhando para a rua como se não tivesse ouvido a minha pergunta. E, sem querer insistir, caminhei em direção ao banheiro, tirando a roupa para banhar. Depois do banho, eu quero saber qual é o teu problema, lhe disse, fechando a porta do banheiro. Depois de uns 20 minutos banhando, fui à procura da minha esposa, que já havia saído do quarto. Desci ao primeiro piso e a encontrei sentada com os braços sobre a mesa da cozinha, com uma expressão ainda mais triste e mais preocupada. Porém, antes de aproximar para lhe fazer um carinho e perguntar o porquê de tal comportamento, o telefone tocou e eu atendi. Eu quase tive um ataque do coração.
pois, para meu espanto e terror, do outro lado da linha estava minha esposa reclamando do tráfego e avisando que chegaria mais tarde. Eu não sabia o que dizer. E sem dizer uma só palavra, baixei o telefone, olhando espantado e assustado para a maldita cópia, que pouco a pouco foi desaparecendo. Te cuida e muito obrigado.